Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quinta. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja animado para a aula de hoje. Mais uma vez, uma aula fácil, legal e super importante para o Enem, tá? Tá muito perto. Esses conceitos, eles aparecem mesmo, tá? A gente vai falar de termoquímica. Vamos lá, é top 6 do Enem, vamos dizer assim. É um assunto muito legal, é um assunto que você vê no teu dia a dia, na tua casa, você vê na rua. Lembra que semana passada, vocês lembram do assunto de semana passada, né? De cinética química, que a gente falava sobre as velocidades das reações, fala, desculpa, falamos sobre os fatores que alteram essa velocidade, temperatura, pressão, concentração, lembram disso? Catalisador. Vocês vão lembrar que alguns desses conceitos vão estar diretamente relacionados com a aula de hoje. Por isso que existe esse cronograma, existe essa sequência, né, de assuntos, beleza? Lembra que o assunto, vocês saíram daqui na semana passada super felizes que tinham entendido, achado fácil, e hoje a gente vai continuar nessa mesma linha, tá bom? Bom, quando a gente fala, galera, de termo, que te lembra? Que termo te lembra? Temperatura, termômetro, né? Mesmo que você tivesse respondido aí termômetro, automaticamente viria na sua cabeça temperatura. Então, termoquímica é a parte da química que estuda. Vou usar essa palavra para ficar mais fácil de você entender. O calor das reações. Então, na verdade, a termoquímica estuda essa troca de calor, estuda essas reações que acontecem com troca de calor. E aí, Carol, a gente tem troca de calor em todas as reações? Não necessariamente. Eu vou dizer que as reações químicas que não trocam calor são reações que não são classificadas como exotérmica ou endotérmica. Elas são só, simplesmente, reações que acontecem sem troca de calor. A gente vai dizer que são reações isotérmicas, sem troca de temperatura. Lembra que iso é igual térmica, calor. Até aqui, beleza? E aí, eu trouxe os conceitos para você. É, é a parte da química que estuda. Deixa eu ver aqui se a galera tá falando alguma coisa. Beleza. Bom,
É a parte da química que estuda a quantidade de calor absorvido ou liberado durante uma reação química. Então, aquilo que eu te disse vale aqui. É o calor que vai ser absorvido ou liberado durante um processo, durante uma reação química. Uma das maneiras de determinar a quantidade de calor liberada ou absorvida na queima, por exemplo, na queima, na verdade, é só liberada. Todas as vezes que a gente estiver falando de queima ou combustão, que é a mesma coisa, a gente vai dizer que esse cálculo para calcular essa energia, essa forma de calcular essa energia, tem um aparelho denominado calorímetro. E uma das formas mais usadas para medir esse calor é a caloria. E aí, eu te pergunto o seguinte: você não tem uma temperatura do corpo? Como assim, Carol? Você tem uma temperatura corporal, que geralmente está ali entre 35 e 36,5 no máximo, né? Quando a gente passa disso, a gente vai dizer que a gente está no estado febril, está com febre. Então, o teu corpo tem um calor, uma energia dele. As substâncias também. As substâncias possuem calor ou entalpia. Então, a partir de agora, a gente vai calcular energia, calor na química pela palavra chamada entalpia. Então, se eu falar assim, ó, qual é a entalpia envolvida nesse processo? Qual é a energia envolvida nesse processo? Pode ser assim? Então, entalpia para a gente agora vai ser o sinônimo de energia, que foi o que eu te disse aqui, ó. O que é a entalpia? É a energia presente em cada substância. Ela vai ser denominada de entalpia. A variação da entalpia numa reação química vai nos dar se essa reação química aconteceu com ganho de calor ou com perda de calor. A gente então vai calcular essa energia como sendo entalpia e vamos usar uma letrinha para ela. A entalpia para a gente, a partir de agora, é o H, tá? Então, se eu falar assim, nessa reação química aqui, a entalpia dela foi 35. O H ou o delta H foi 35. Carol, como assim? Tô perdida. Me dá um exemplo? Dou. Imagina que eu tenha. Ah, amarelo vocês não gostam, né? Então calma aí. Imagina que você tem uma reação química. A mais B dando C. Quem são? Responde rápido, papum agora. Essa aula tem que ser papum. Quem são os meus reagentes? Quem são os meus reagentes? A mais B. Os meus reagentes são A mais B, beleza? E os meus produtos, ou o meu produto, é C. Essa reação química, eu vou dizer para você que a substância A tem de energia. Opa, tem de quê? Fala para mim. Tem de entalpia 10 quilojoules, calorias, quilocalorias, a unidade de medida que eu quiser. 10, tá? A B, a substância B tem 2 quilojoules. Qual é o total de energia de A mais B? Qual é o total de energia antes dos reagentes? 12. Então, a gente vai pensar que A mais B tem uma quantidade de energia de 12. E aí, a questão ou a tabela
diz para você que a reação química aconteceu e que C tem 7 de entalpia, de quilojoule, que for. Como que você calcula o que aconteceu? Como que você calcula o que aconteceu? Antes do cálculo, como você percebe? Você percebe que nos seus reagentes você tinha uma quantidade de energia de 12 quilojoules, que no seu produto você passou a ter 7 quilojoules de energia, de entalpia. Aconteceu nessa reação química uma perda ou um ganho de calor? O que aconteceu nesse processo? Esse processo aconteceu com ganho de calor ou com uma perda de calor? Eu tinha 12, fui a 7. Concorda que aconteceu uma perda? Aconteceu uma perda. Ou seja, a reação química aconteceu liberando para o ambiente calor. Quanto? Quanto de calor ou de entalpia foi liberado para o ambiente? Gente, lembra que é de reagente para produto. A reação química acontece nesse sentido. Se eu tinha 12 e fui a 7, eu perdi. Quanto? 5 quilojoules. Essa perda representou para mim 5 quilojoules de energia ou de entalpia. Como você fez isso? Fazendo uma comparação, não foi? Quanto você tinha antes com quanto você tinha depois. Quando a gente fala na química, na matemática, na física, que existe uma variação, toda variação é calculada como? Não é final menos o inicial? Então, numa reação química, para você calcular essa variação, você também vai fazer o final menos o inicial, que vai ser o produto menos o reagente. A entalpia, lembra que a gente representa como H? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Final menos inicial. Se a gente fizesse pela fórmula aqui, olha o que a gente teria: 7 menos 12. 7 menos 12 vai dar menos 5, não é? Matematicamente. Carol, mas não existe energia negativa. Não, não existe energia negativa. Adivinha o que aquele sinal ali está te dizendo? O sinal está te dizendo que houve uma perda. Fechado até aqui? Eu só estou te explicando o que é entalpia, como a gente calcula, a gente parte para a próxima. Voltei aí para você tirar um printex. Tira o printão. Tirou? Foi? Agora, eu venho para cá, ó. Variação de entalpia nos estados físicos. Caiu no Enem, já apareceu em outros vestibulares. Variação de estado físico. Quais são os três? Vou acelerar um pouquinho, tá? Quais são os 3 estados físicos que existem? Sólido, líquido e gasoso, né? Quando eu passo do sólido para o líquido, estou mudando o estado físico. Do líquido para o gasoso também. Para eu passar do sólido para o líquido, lembra que as minhas moléculas no estado sólido, elas estão assim. No estado líquido, elas estão assim. Estou representando molécula agora com bolinhas. E no estado gasoso, elas estão completamente separadas. Não é isso?
Então, o que que eu precisei dar para o sólido ou para as moléculas para passarem do estado sólido para o estado líquido? Eu precisei aquecer, eu precisei dar calor. Então, esse processo, ele vai ser denominado endotérmico. Endo de absorvendo. As minhas moléculas estão absorvendo calor para passar para o líquido. E do líquido para o gasoso? As minhas moléculas também precisam receber calor. Então, aqui eu também tenho um processo endotérmico. As minhas moléculas estão absorvendo calor. Endotérmico. Absorvendo endo. E o contrário? E se eu quero voltar? Para eu fazer água líquida se transformar em gelo, água sólida, eu coloco na geladeira. Eu saio de, agora nesse momento, 19 graus no Rio, para colocar no meu congelador a -3. Então eu estou tirando o calor, assim como do gasoso para o líquido. Quando eu tiro o calor, eu estou jogando para o meio ambiente, eu estou externando. Por isso que esse processo é um processo exotérmico. Esse processo é um processo exotérmico. Aí, tira um printão também. Aí, deixa eu escrever isso melhor, gente, para vocês tirarem um print mais bonitinho, que tá uma zona. Ó, sólido, líquido, gasoso. Sólido para o líquido, líquido para o gasoso. Do sólido para o líquido, eu estou dando calor. Do líquido para o gasoso, eu também estou dando calor. Esses meus processos são chamados de endotérmicos. Na volta, no processo de volta, eu estou perdendo calor. Os meus processos são denominados exotérmicos. Tá comigo? Tá acompanhando? Posso continuar? Deixa eu ver aqui o chat. Até agora tá indo. Beleza. E eu vou te explicar agora esses processos. Te contei por alto, te contei o que eles são, e agora eu vou para esses processos. Vou lá. O que é o meu processo endotérmico? Endo, absorvendo. Então, endo acontece com absorção de calor. Olha como eu escrevo. A, um reagente A, genérico, está recebendo calor, chegando a B. Opa! Se o A está recebendo, ele está absorvendo. Endotérmico, tá? E a minha variação de entalpia, ou seja, o meu ΔH, ele vai ser um ΔH maior que zero. Por quê? Porque se ele está recebendo, você concorda que o valor da energia no final é maior que o valor da energia no início? Então, imagina que eu tenha em A 20 quilojoules de calor e que em B eu tenha 35. Milena, já respondendo a tua pergunta. Não é uma fórmula que você precisa decorar, você precisa entender que toda variação é o que eu tenho no final menos o que eu tenho no início.
Se eu tinha 20 e cheguei a 35, só observando você sabe que ganhou calor. Quanto de calor? 15. Eu saí de 20 e fui a 35. Eu ganhei 15 de calor. Mas eu quero fazer pensando na minha variação. Quanto eu tinha? Quanto eu tenho no final? 35. Quanto eu tinha no início? 35 menos 20. 35 menos 20 é quanto? 15. Positivos ou negativos? Pela conta matemática, 35 menos 20 é mais 15. Mais 15. Positivo. E por que que é positivo? Porque, na verdade, eles estão ganhando calor. Aí, olha para cá o exemplo que eu coloquei para você. 2 mols de amônia se decompondo em nitrogênio e gás hidrogênio. Olha como aparece nas reações. Delta H. Delta H igual a mais 92,2. Olha o sinal positivo. O que que está acontecendo ali? O que que aquele sinal positivo está me dizendo? Ele está me dizendo que essa reação aconteceu com um ganho de 92 de energia. Tudo bem? Tudo bem? Foi. Aí eu quero te mostrar um gráfico. Eu quero te mostrar um gráfico. O gráfico, ele sempre, de termoquímica, tem essa carinha. O que é essa carinha? Você tem entalpia por caminho da reação. A ordem da reação, como a reação acontece. Entalpia por caminho da reação. Olha para mim. Entalpia dos reagentes. Olha onde ela tá. Vou pintar de amarelo. Fica comigo. Tá aqui. A reação aconteceu, aconteceu, aconteceu e chegou na entalpia dos produtos. Vou pintar de verde. Me responde uma coisa. A reação aconteceu com ganho ou perda de calor? A reação aconteceu com ganho ou perda. Olha onde estava a sua entalpia dos reagentes. Olha onde está a sua entalpia dos produtos. O produto tem mais calor ou menos calor, mais entalpia ou menos entalpia que os meus reagentes. Mais. A linha nele ali é maior, olha lá. Então, ali, a minha reação é uma reação endotérmica. Conseguiram entender o gráfico? Aí eu vou para o meu processo exotérmico. Ó, vou para o meu processo exotérmico. O meu processo exotérmico acontece com perda. Exo, externo. Tá jogando para fora. Então, exotérmico, externo. Aí olha como eu escreveria. A, que tem, sei lá, vamos inventar um valor aí. 5 de energia. Foi, a reação aconteceu, 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 foi para 3 de energia. 3 de energia. O que aconteceu? Se eu tinha 5 e fui para 3, eu ganhei ou eu perdi calor? Eu ganhei ou eu perdi calor? Eu perdi, né?
Eu saí de 5. Ah, esqueci, gente. Esqueci, calma aí. Foi mal. Eu saí de 5 e fui para 3. Eu perdi. De cara, tu já sabe. Quanto? 2. Como eu represento a perda? O negativo. Então, o meu negativo representa para mim que aquela reação química aconteceu com perda de calor. Oi? Aí, se você olha para cá, você tem agora o processo contrário. O nitrogênio mais o 3, tá? E aqui tá. Aqui não é absorção, aqui é liberação. Obrigada quem colocou aí no slide. Liberação. Não sei por quê que foi assim, mas beleza. Liberação de calor, tá? E aí, olha para cá para o ΔH. O ΔH é negativo. Quer dizer que essa reação, quando acontece, acontece com perda de 92,2 quilojoules. É liberação, galera. Na hora de passar para o slide, eu devo ter copiado e colado. Ficou assim, desculpa, tá? Mas é liberação, tá errado. Olha para cá agora. Vem para cá. Ó, reagente. Olha para o gráfico. Produto. Pelo gráfico, o que que aconteceu? Pelo gráfico, o que que aconteceu? Eu tinha um reagente e fui um produto. Eu tenho perda de calor. Olha onde eu tinha o reagente, olha onde eu tenho o produto. Fechado? Tira um print aí desse slide, que aí, como tava aí. Oi? Tira no print time. Minha cachorra hoje está virada. Hoje a gente está só nós duas, noite das meninas. E aí ela tá chorando que eu prendi ela lá, só Jesus. Vocês estão escutando daí? Essa abençoadinha, beleza? Aí eu quero te mostrar uma coisa. Olha que legal. Olha que legal. Esse gráfico, meio feio, assim, né? Meio esquisito, com um monte de coisa escrita. Mas eu vou te explicar. Esse gráfico é um gráfico que você precisa muito para entender a aula da semana passada também. Lembra que eu precisava de uma energia? Como é que as reações químicas aconteciam? Choque, choque, choque. Se chocavam, choques efetivos, e precisava de uma energia mínima. Lembra disso? Precisava de uma energia mínima para acontecer. Qual é o nome dessa energia mínima mesmo? Te falei ela na semana passada. Qual é o nome dessa energia mínima? Energia de ativação. Aí aqui faz muito sentido. Ó, a energia de ativação é a energia necessária para que a massa se reduza. Ó, a energia necessária. Tô pensando em outra coisa de química já. A energia necessária para que a minha reação aconteça. Então, quando eu olho para cá, olha para minha mãozinha, tá? Para você entender. Eu vou fazendo aqui, ó. Reagente. Verde não dá, né? Que você não gosta. Gente, calma aí. Vermelhão. Reagente, produto, tá? Olha o que acontece. O reagente ganha calor, chega no máximo, começa a perder para virar produto. Então, na verdade, ele precisou ganhar para produzir o produto. Então, essa diferença, presta atenção. Tá vendo que ele sobe, volta aonde ele estava e aí forma o produto. Então, na verdade, a diferença de calor é só
Da onde ele estava para onde ele foi, óbvio. Mas para que ele tenha ido, ele não precisou ganhar, 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 ganhar isso tudo. Aquilo dali é o que a gente chama de energia de ativação. Olha agora para o caso do ladinho. Meu reagente está aqui. Eu ganhei, 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 ganhei calor. Para aí sim eu começar a produzir o meu produto. Na verdade, a diferença de entalpia tá só entre esse cara e esse cara. Essa energia que eu ganhei, 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 é a minha energia de ativação. Olha que curioso. Aonde eu tenho, só uma curiosidade mesmo, tá? Aonde, é que eu dei aula disso, Dani, hoje de manhã. Aonde eu tenho, tá? Uma maior energia de ativação. Entenderam a minha pergunta? Em qual das duas aí? Em qual das duas? A gente tem uma maior energia de ativação no processo exo ou no processo endo? No processo endo. Ele ganha muito mais aqui do que aqui. Então, só uma curiosidade, a gente tem muito mais processos exotérmicos, porque eu preciso de uma menor energia de ativação, logo a minha reação acontece mais rápido, mais espontaneamente, etc., do que o endo. Se eu preciso de mais energia de ativação, aquela reação demora mais e etc. Foi? Estão me dando orgulho, hein? Hum. Aí eu falei, ah, não, vou brincar contigo. Vou desenhar um gráfico. Não ri do meu desenho. Vou desenhar um gráfico. Você tem que me dizer se é endoexo, térmico, quais os valores, tanto da energia de ativação quanto da variação de entalpia. Beleza? Observa para mim, observa junto comigo. Reagente, claro, porque é onde começa a reação. Por isso que aqui é caminho da reação e aqui é entalpia. E aqui, produto. Tô dando os valores agora da minha cabeça, tô inventando, tá bom? Pronto. Vamos lá. Endoeso. Meu produto tem maior ou menor energia que os meus reagentes? Maior ou menor energia do que os meus reagentes? Fala aí. Deixa eu ver aqui o que vocês estão me respondendo. Perfeito. Ai, verde não. Endotérmico. O valor dos meus produtos de entalpia é maior que o valor dos meus reagentes. Fechadaço. Quem é o meu ΔH? Quanto eu tinha antes? 13. Olha aqui. Quanto eu tenho depois? 20. Não é? Cuidado. O que que é o 25? O 25 foi o meu máximo de energia que eu recebi. Então, a minha diferença, na verdade, é só entre o produto e o reagente. Então, a minha variação vai ser 20 menos 13. Quanto eu tinha no final, mas menos quanto eu tenho no inicial. Adivinha? 7. Então, a minha variação de entalpia é 7. A variação de entalpia é 7. Positivos ou negativos? Positivos, porque é um processo endotérmico. Aí olha agora a minha pergunta. Qual é
o valor da minha energia de ativação. O que é a energia de ativação mesmo? A quantidade de energia que eu ganhei, 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 ganhei. Cheguei no máximo e aí sim eu comecei a produzir o meu produto. Então, ó, eu ganhei, 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 ganhei. Cheguei no meu máximo, para aí sim eu comecei a produzir os meus produtos. Então, a minha energia de ativação vai do 13, que é da onde eu saí, vou até o máximo, que é quanto? 25, e produzo os meus produtos. Do 13 ao 25, 12. Quer dizer que eu tive que dar 12 quilojoules de energia para eu começar a produzir o meu produto. Todo mundo comigo? Tira print, tirou, tirou. Boa! Agora, eu vou para uma coisa aqui, ó, que se chama tipos de entalpia. São quatro. Hoje nós vamos falar de dois, tá? O primeiro, que você já entendeu. O primeiro é o delta H, você acabou de saber. O delta H é entalpia de formação. Perdão. A, a primeira entalpia nossa é a entalpia de formação. A entalpia de formação é o calor, né? Liberado ou absorvido na formação de um mol de substância. Posso te contar uma coisa? A entalpia de formação é a entalpia da substância. É o teu a tua temperatura. Só que essa entalpia, ela é calculada, vê se você está entendendo o que eu estou falando. Ela é calculada a partir das entalpias das substâncias simples. Então, por exemplo, olha para o meu. Vou pintar, tá? O CO2, ele é formado pelo carbono e pelo oxigênio. Pelo carbono e pelo oxigênio. Duas substâncias simples. Aí deixa eu te contar uma coisa. Toda substância simples, a entalpia é igual a zero. Então, quando a gente vai calcular aquilo ali, se a gente sabe que carbono vale zero, oxigênio vale zero, e no final das contas o CO2, naquele processo, liberou menos 394, esse menos 394 é do gás carbônico. Então, o que eu estou dizendo para você? Que todas as vezes que eu tiver uma entalpia de formação, sei lá, ó, H2 mais meio de O2, forma água. Esse valor aqui dá 256. Menos 256. Amarelo, não. Menos 256. Eu sei que esse valor é da água. Quanto vale a substância simples? Zero. Quanto vale o oxigênio? Zero também. Então, se nesse processo houve perda de 256, essa entalpia é da água. Carol, complicado. Como cai? Esse jeitinho aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Ah, eita. Tudo bem? Tudo. Isso aí, boa, Vitor. O valor só corresponde ao produto. Por isso
que é o valor dele. Então, a entalpia de formação, que é a nossa primeira entalpia, ela é nada mais, nada menos que o valor da substância. E aí a gente faz o nosso delta H, não é pela diferença de entalpia, produto menos reagente? Aí, olha essa questão aqui. Olha essa questão aqui. É da UERJ e tá faltando uma tabelinha aqui que eu vou. Tá faltando uma tabelinha aqui, mas eu vou te dizer, caramba, quanto vale, tá bom? Rapidinho. Ó, essa questão é uma questão da UERJ. Essa questão é uma questão da. Por que que não tá subindo? Calma aí, galera, que eu buguei. Bugou. Não sei por que que não tá subindo, mas eu vou ler junto contigo. O que não tá subindo é só o valor. Ó, o processo de fotossíntese artificial, dentre outros objetivos, visa a produção de energia limpa. Esse processo tem início com a reação de decomposição da água, formando hidrogênio, tá? Que irá reagir com o CO2 na atmosfera, conforme apresentado na seguinte equação. Aí tem uma tabela nessa questão. Essa tabela, ela tem assim, substância e só um minutinho, só botar aqui, senão vai acabar antes, não posso acabar. Esqueci de botar. Substância. Pronto. Substância. E a substância, que no caso aí, ele me deu os valores. Ele me deu os valores de CO, ué, CO e HCOH. É uma tabelinha. E aqui ele me deu os valores das entalpias de formação, tá? Menos 393,5 e menos 425. Aí olha o que que a UERJ te pergunta. Olha o que que a UERJ te pergunta. A variação da entalpia padrão em quilojoules da equação é, é quanto? Ou seja, ele te deu a reação e quer o delta H. A partir das entalpias de formação. Sabe por quê? Porque a entalpia de formação é o valor de cada entalpia. Então, o meu delta H vai ser o produto menos o reagente. Então, é a entalpia do HCOH menos a entalpia do H2 mais CO2. E o que ele te deu foram as entalpias de formação de cada uma. Carol, tá faltando do hidrogênio. Vamos montar para você entender? Vamos montar. Ó, o delta H, já que é o meu produto menos o meu reagente, eu vou ter. Vê se você vai entender agora. O delta H vai ser a entalpia do HCOH, que é o meu produto, menos a entalpia do hidrogênio, mais a entalpia do CO2, que são os meus reagentes. Aí eu vou lá, procurar na minha tabela a entalpia de cada substância, já que ele me deu uma entalpia de formação, que eu acabei de te contar.
Qual é a entalpia do HCOOH? Menos 425. Com menos, quem são os meus reagentes? É o H2 e o CO2. Qual é o valor de CO2? Primeiro, que já está na ordem aqui, né? Qual é o valor de entalpia do H2? Carol, não tem na tabela, tá errado. Vou anular a questão. Não. H2 é substância simples. Qual é o valor mesmo de substância simples? Qual é o valor mesmo de substância simples? Zero. Não é? Se não está na tabela, e lembra que eu acabei de te dizer que toda substância simples, a variação de entalpia é zero. E qual é a variação de entalpia do gás carbônico? Menos 393,5. Vou continuar aqui. Meu ΔH vai ser, matemática agora, menos 425. Aqui é menos. Só que aqui é menos também. Menos com menos dá o quê, por favor? Mais. Estou fazendo essa conta aqui de cima. Mais 393,5. E aí, meu ΔH vai ser menos 4. Quando eu tenho menos com mais, o que eu faço? Eu diminuo e repito o valor maior, o sinal do valor maior. Isso aqui dá menos 31,5. A meu gabarito é o gabarito letra A, e eu quero que você responda para mim. É endo ou é exotérmico? É exotérmico. É um processo que perde calor. Quanto de calor foi perdido? 31,5. Por isso que o meu processo é um processo exotérmico. Então, na verdade, eu quis te mostrar o que era a entalpia de formação, para você entender que sempre que te derem uma tabelinha com o valor de cada substância, o que você vai usar é o ΔH produto menos reagente. Foi ou não foi? Vocês entenderam? Está feliz? Contente? Tira print, por favor. Beleza? Belezinha? De tudo. Vamos lá, vai. Tira aí então, vai. 1, 2. Vou mudar, hein? Vai. Que vai. Oi. Aqui agora essa zona. Lembra que aqui estava lá absorção, na verdade é liberação de calor. Aqui. Aqui. E aqui. Um beijo, uma ótima semana, boa noite, descansem e até semana que vem com mais termoquímica. A gente vai continuar esse assunto, tá bom? Beijo, se cuidem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.